Bora! Dando prosseguimento ao que a gente viu na aula passada, vamos continuar com alguns antihipertensivos, só para finalizar o assunto. Lembrando sempre a vocês dos níveis pressóricos ideais mais adequados, né? É a figura que eu sempre coloco aqui para vocês. Então hoje a gente vai fazer uma pequena revisão e falaremos dos fármacos que atuam nos receptores adrenérgicos. Receptores acoplados à proteína G. Os receptores adrenérgicos são acoplados à proteína G. E essa é uma informação importante porque um fármaco pode agir num receptor específico. Receptor beta-adrenérgico, por exemplo. Só que no coração, esse receptor beta-adrenérgico, ele promove a liberação de cálcio intracelular. Então, as células musculares cardíacas, quando esse receptor beta-adrenérgico é estimulado, promove-se essa liberação de cálcio. Com o aumento do cálcio intracelular, ocorre um aumento na contratibilidade cardíaca. O coração vai contrair mais e aí aumenta o débito cardíaco. O receptor beta-adrenérgico que existe no pulmão já é o contrário. Ele relaxa a musculatura lisa pulmonar. Então, esse acoplamento que existe entre o receptor beta-adrenérgico e a proteína G é que permite essa diferença de atuação nos dois órgãos. Então, chegou a adrenalina no receptor beta-adrenérgico. Se essa é uma célula pulmonar, a proteína G vai desencadear sinais intracelulares que diminuem a concentração de cálcio. Aí a musculatura lisa do pulmão relaxa. Chegou a adrenalina no receptor beta do coração, quando ele ativar o receptor, ele vai ativar a proteína G, que vai desencadear sinais intracelulares que liberam mais cálcio no citoplasma da célula muscular cardíaca. Aumenta a contratilidade cardíaca. Aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Por que esse sistema existe? Para começo de conversa. Esse sistema existe porque o nosso corpo sempre quer aumentar a nossa pressão. Então a gente tem que estar sempre preparado para aumentar a pressão arterial. Se você estiver saindo da UBM agora aqui, no escuro, alguém tenta te assaltar, você vai liberar adrenalina na circulação sanguínea. Essa adrenalina vai aumentar seus batimentos cardíacos, para que você bombeie mais sangue, mais oxigênio percorra o seu corpo, mais glicose chegue em todas as suas células. Então o coração tem que contrair. Ao passo que o seu pulmão, a musculatura lisa do pulmão, tem que relaxar. Para quê? Para você poder respirar melhor. Para que você consiga inspirar mais oxigênio, e oxigênio melhor seu sangue. Então esse sistema beta-adrenérgico é fácil de memorizar por conta dessa situação de luta ou fuga que todo mundo já experimentou algum dia, né? E faz sentido o coração contrair e a musculatura lisa do pulmão relaxar, né? E é por isso que fica fácil de fixar o que está acontecendo com o corpo nesse momento. Agora é só uma introdução, né? Mas a gente vai voltar mais especificamente nesse papo. A gente vai ver quais são e como funcionam os receptores adrenérgicos, os tipos de receptores que existem, onde eles atuam, e fechar com os fármacos. Naquele trabalho que eu escolhi, o trabalho que descreveu os principais fármacos usados no tratamento da hipertensão, a gente fecha então com propranolol, atenolol, carvedilol e nebivolol. São os fármacos que ficaram faltando daquela tabela.
Então a gente vai cobrir todos esses fármacos que são os mais utilizados aí no Brasil. Revisão, alguns termos que a gente vai usar na aula de hoje, para que você não fique perdido quando a gente for falar deles. Débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração durante 1 minuto. Então existem fármacos que podem aumentar o débito cardíaco. No caso dos antihipertensivos, o ideal é que esse débito cardíaco diminua, né? E aí, se é o bombeio menos sangue nesse espaço de 1 minuto, a pressão que esse sangue exerce nos capilares diminui, né? A gente tinha falado sobre o cálcio, né? A adrenalina, lá no receptor beta-adrenérgico da célula muscular cardíaca, aumenta a liberação de cálcio no citoplasma. Esse cálcio presente no citoplasma faz com que a actina e miosina das fibras musculares contraiam com mais força. Então a gente tem aqui o receptor beta-adrenérgico e a chegada da adrenalina nesse receptor. Com a chegada da adrenalina no receptor, o receptor é estimulado. Esse receptor ativa a proteína G, que está aqui embaixo na membrana plasmática. E a proteína G, conectada a esse receptor nessa célula muscular cardíaca, vai aumentar a liberação de cálcio. A gente tem algumas vesículas que são repletas do íon cálcio. A gente chama isso de retículo sarcoplasmático. Então, o íon cálcio está aqui dentro. Quando a adrenalina chega aqui, no receptor beta-adrenérgico, interage com esse receptor é ativado, ele interage com a proteína G. A proteína G vem cá no retículo sarcoplasmático e promove a liberação desse cálcio intracelular. O cálcio vem aqui para o citoplasma, a actina e miosina vão contrair com muito mais força, aumenta o débito cardíaco. Porque se o coração está contraindo mais fortemente, mais volume de sangue será bombeado nesse tempo, nesse intervalo de 1 minuto. O cálcio é um íon. Então a gente pode falar que a adrenalina possui um efeito inotrópico positivo. Por quê? Tem mais íons cálcio na célula muscular cardíaca por influência da adrenalina, né? Maior força de contração, maior débito cardíaco. Isso é que a gente chama de efeito inotrópico positivo. E não fiquem pensando que essa concentração de adrenalina não existe quando você não está estressado. Vai ocorrer alguma liberação de adrenalina no seu dia a dia, né? E principalmente para aquela pessoa que tem alguns níveis de estresse, o estresse normal do dia a dia, esse nível de adrenalina é maior, circulando. E é um dos fatores que pode desencadear a hipertensão. Se eu bloqueio, então, esse receptor, bloqueei esse receptor beta-adrenérgico do coração. A adrenalina chega aqui, mas não consegue incentivar aqui a proteína G a interagir com o retículo sarcoplasmático, não ocorre liberação de cálcio. Eu chamo isso de efeito inotrópico negativo. Menos íons cálcio, então, nas células musculares. Então, isso quer dizer os efeitos inotrópicos positivos e negativos, que são os termos da aula de hoje. Outro termo da farmacologia que vocês já viram com o professor Gabriel. Antagonista. Quem que é o antagonista? Ele se liga ao receptor molecular, mas não ativa os mesmos efeitos celulares do agonista. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando aqui de um hipotético antagonista da adrenalina, ele se ligaria ali naquele receptor que eu mostrei para vocês, só que ele nem influenciaria a proteína G. Por quê? O antagonista se liga ao mesmo receptor endógeno, mas não desencadeia os efeitos bioquímicos do agonista. O agonista, por sua vez, é aquele que se conecta a um receptor endógeno
e desencadeia os mesmos efeitos bioquímicos do ligante natural daquele sítio ativo, tá? Então guardem essa relação que existe entre antagonista e agonista. Vamos falar agora dos fármacos que agem em receptores adrenérgicos, porque esses medicamentos que serão tratados na aula de hoje são os fármacos que atuam na modulação da função cardiovascular. O quadro de hipertensão apresenta um problema a longo prazo. No longo prazo, o que acontece com alguém que vai para a academia todos os dias levantar peso? Levanta peso e tal. Ocorre uma hipertrofia dos músculos. Então você vê que o braço da pessoa cresce. Os músculos hipertrofiaram. Um coração hipertenso, no longo prazo, ele também vai ser hipertrofiado. Isso reduz o volume interno do coração. Isso dificulta o bombeamento de sangue. E aí esse coração vai ter que bater mais para conseguir bombear o sangue. E aí ele vai hipertrofiar mais. Então a gente entra nessa situação aí como se fosse um ciclo vicioso que leva a máquina a parar, né, por excesso de atividade. Então esses fármacos que modulam a função cardiovascular são importantes porque preservam a musculatura cardíaca no longo prazo. Então, mais do que reduzir a pressão arterial por diminuir o débito cardíaco, por possuir um efeito inotrópico negativo, esses fármacos que bloqueiam os antagonistas dos receptores alfa-adrenérgicos preservam a musculatura cardíaca propriamente dita no longo prazo. Esses antagonistas, então, alfa-adrenérgicos, por exemplo, são usados principalmente em indicações cardiovasculares, em virtude dos seus efeitos vasodilatadores. Os nossos vasos também sofrem o efeito da adrenalina. Alguns dos nossos vasos sanguíneos, nessa situação estressante de luta ou fuga, eles dilatam. Outros vasos contraem. Isso porque a gente precisa de uma nutrição maior, de uma oxigenação maior nos músculos, nessa situação de luta ou fuga. Então, na parede dos nossos vasos sanguíneos, aqui fazer um corte transversal aqui do vaso sanguíneo. Imagina que esse é um vaso sanguíneo, ok? Aqui na parede do vaso, do endotélio, a gente também tem uma musculatura lisa. Essa musculatura lisa, se contraída, diminui o calibre do vaso, o que aumenta a pressão arterial. Se relaxada, dilata o vaso, o que diminui a pressão arterial. E nós temos, então, receptores alfa-adrenérgicos nesses vasos que, quando estimulados, dilatam o calibre dos vasos. Então, antagonistas desses receptores, por quê? Se a adrenalina interagir com esse receptor, reduz o calibre, né, do vaso. Como eu estou usando um antagonista, ele se liga ao mesmo receptor, que é o receptor da adrenalina, mas não promove os mesmos efeitos bioquímicos. Então o vaso não contrai, ele se dilata. Ok? Então, antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos são usados principalmente em indicações cardiovasculares em virtude de seus efeitos vasodilatadores. Eu comentei com vocês sobre a musculatura lisa pulmonar. Veja, um agonista de receptor beta-adrenérgico, um agonista. Então, um agonista é quem se liga a esse receptor beta-adrenérgico e promove os mesmos efeitos bioquímicos do ligante natural. Então é como se fosse uma adrenalina liberada no pulmão. O agonista de receptores beta-adrenérgicos, os agonistas, são úteis como relaxantes da musculatura lisa, especialmente nas vias aéreas. Enquanto os
antagonistas beta-adrenérgicos, geralmente denominados beta-bloqueadores, são os fármacos beta-bloqueadores, são usados principalmente em função de seus efeitos cardiodepressores. Então, o fármaco que imita a adrenalina administrado no pulmão, ele relaxa a musculatura lisa. Sabe como que você nunca mais vai se esquecer disso? Porque você certamente já viu alguém usar o Berotec. O Berotec é usado por pacientes asmáticos para quê? Expandir o pulmão, o volume interno do pulmão, fazer com que o paciente volte a respirar normalmente. Ele é um agonista beta-adrenérgico. Qual que é o problema do Berotec? A gente tem o mesmo receptor beta-adrenérgico lá no coração. Como o Berotec não era seletivo para o receptor beta pulmonar, ele influenciava esse receptor beta lá no coração. E, lá no coração, um agonista beta aumenta a liberação de cálcio intracelular e estimula os batimentos cardíacos, o aumento da frequência de batimentos cardíacos, a força de contração cardíaca. É um efeito inotrópico positivo que acaba aumentando o débito cardíaco. É por isso que quem usava Berotec podia sentir as palpitações cardíacas. O Berotec era um agonista beta com um veículo pulmonar de administração, mas que, em alguns pacientes, acabava causando taquicardia, por não ser seletivo para os receptores beta-adrenérgicos pulmonares. Então, essa história é que vai fazer com que você se lembre disso, para não errar essas perguntas na hora da prova, tá? E para guardar essa informação também quando estiver atuando profissionalmente. No coração, então, para os medicamentos que bloqueiam os receptores beta, os beta-bloqueadores, a gente tem o efeito inverso. O fármaco era para bloquear o receptor beta cardíaco e acabava bloqueando o receptor beta pulmonar. Então, um antagonista beta-adrenérgico, como por exemplo o propranolol cardíaco, se a dose estiver muito alta, ele vai bloquear os receptores beta-adrenérgicos pulmonares. E aí o paciente vai ficar com dificuldade de respirar. Então, pode ser que você se encontre com um idoso que tem dificuldade de respirar. Aí, você vai fazer sua anamnese. Você vai descobrir várias coisas. Você vai verificar primeiro a alimentação dele, se ele se alimenta bem, se ele pratica algum tipo de exercício físico, se ele está acima do peso, se ele é sedentário, etc. Quais são as comorbidades, se tem diabetes, Você não acha a causa daquele problema respiratório que começou do nada. Aí você percebe que talvez ele tenha sido diagnosticado com hipertensão. E você percebe que talvez ele tenha ficado com medo por ter esquecido de tomar o medicamento, ou ficou estressado, achou que a pressão ia subir, ele pôs um propranolol embaixo da língua. E aí? Dentro daquilo que vocês já aprenderam a respeito de vias de administração, embaixo da língua não tem metabolismo de primeira passagem. Só que o fármaco que é projetado para ser administrado por via oral, ele é projetado para já perder boa parte do seu efeito, da sua concentração plasmática, devido ao metabolismo de primeira passagem. Muito bem. Se ele é administrado via sublingual, uma dose muito grande do fármaco, possivelmente maior do que a dose terapêutica, estará circulando na circulação plasmática, né? E aí, além de bloquear o receptor beta-adrenérgico cardíaco, esse fármaco vai lá e bloqueia o receptor beta pulmonar, porque o propranolol
não é seletivo para o receptor beta-adrenérgico cardíaco. E aí o paciente sente falta de ar. Essa é a explicação. Só que sem dominar essa interação com os receptores que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, a gente acaba não pensando que um fármaco para hipertensão que atua no coração vai influenciar o pulmão, ok? A epinefrina, que é o outro nome da adrenalina, é o nome verdadeiro, né? A adrenalina é apelido. Com o seu conjunto de ações na estimulação cardíaca, vasodilatadora e vasoconstritora, tem uma importância única no tratamento da parada cardíaca. Então, além de tudo, para que serve a adrenalina, né? E como que a adrenalina é utilizada na parada cardíaca? Ora, uma injeção de adrenalina no coração faz com que o coração volte a bater vigorosamente, por conta dos receptores beta-adrenérgicos ali presentes. E ao serem estimulados pela adrenalina, vão interagir com proteína G, vão aumentar a liberação de cálcio no citoplasma e actina e miosina, que são responsáveis pela contração muscular, nessa grande concentração de cálcio, contrairão a musculatura cardíaca vigorosamente. Tá? Então, guardando esses conceitos que eu falei para vocês, é fácil de memorizar essa história. Aqui, a descrição dos tipos de receptores. Os receptores são chamados de adrenérgicos por quê? Mais um elemento que vai fazer com que você se lembre disso a longo prazo. Porque as primeiras pesquisas que foram feitas com esses receptores verificaram que eles reagiam com extratos da glândula suprarrenal. Então pegava um rato, por exemplo, retirava o coração do rato, retirava a suprarrenal do rato, fazia um extrato da suprarrenal do rato, jogava o extrato em cima do coração. O coração começava a bater vigorosamente. Ali, segundos depois de ser retirado do rato, o órgão ainda está funcional, né? Ou então o rato era aberto mesmo e esse extrato de suprarrenal era colocado num rato ainda com o coração conectado ali, na circulação sanguínea do rato. E aí o coração começava a bater vigorosamente. Então, por reagirem ao extrato de suprarrenais, né, que na época eram chamadas de adrenais, esses receptores cardíacos foram chamados de adrenérgicos, ok? E é por isso que a epinefrina, que é o nome técnico, ela era chamada de adrenalina, porque nesses extratos da adrenal, o composto que era responsável não tinha sido descoberto ainda. Então eles deram o nome de adrenalina. Mas aí depois eles descobriram a estrutura, nomearam como epinefrina e ela é que era a adrenalina, ok? E Licença, Pois não, professor. pode falar. Boa noite. Boa noite. A, a representante da fisioterapia está querendo falar com o senhor. Pode falar, ué. Não, eu sou representante da enfermagem, porque ela falou que o link da aula não está aparecendo para fisioterapia e ela está tentando falar com você. Hoje tinha fisioterapia também? Tinha fisioterapia C. Ai, junho. Será que eles têm grupo no WhatsApp? Eu acho que tem, professor. Você pode me passar o seu número de novo? Porque aí eu mando o seu WhatsApp para ela entrar em contato com você. Eu acho que fica melhor. Entendi. É 24 999 24 999 595903. 595903. Tá bom, eu mandei aqui para ela
Eu vou pedir para ela entrar em contato com você. Ou passa o link da aula para Pode ela. passar o link da aula para ela, até coloquei no chat. Ó. Tá bom, então, professor, eu vou passar para ela. Desculpa incomodar. Não, tudo bem. Eu não lembrava que tinha fisioterapia também agora. Ela entrou em contato comigo, aí... Então tá bom, professor, eu vou pedir para ela entrar em contato e vou passar o link também. Ok, obrigado. Nada. No meu horário aqui eu só coloquei enfermagem. Fisioterapia? Fisioterapia é bioquímica. Enfim. Vamos continuar aqui então. Então esse é o motivo dos receptores adrenérgicos terem esse nome, essa história aí. Ok? E vamos ver como que esses receptores funcionam. Como eu tinha comentado lá no início da aula, eles são acoplados à proteína G. Ok? Então aqui a gente tem um receptor na superfície da membrana celular, ó, e aqui em roxo o ligante natural. Ele chegou e interagiu com o receptor. A partir dessa interação, o receptor pode estimular a proteína G ou não. Se ele estimula a proteína G, que está aqui embaixo, na membrana plasmática, essa proteína G pode abrir um canal iônico ou fechar um canal iônico. Ela pode estimular ou nem interagir com outras enzimas presentes na membrana. E essas enzimas, se estimuladas, podem ativar segundos mensageiros. Esses segundos mensageiros podem ir lá no retículo sarcoplasmático e promover a liberação de cálcio, o que aumenta a concentração de cálcio no citoplasma. Então, ó, já está resumido aqui para vocês. Ó. Os receptores alfa e beta-adrenérgicos são receptores associados à proteína G. Os bloqueadores desses receptores impedem que haja interação entre epinefrina e seus receptores na membrana das células cardíacas. Então, se eu uso um beta-bloqueador, o beta-bloqueador impede que a adrenalina interaja com o seu receptor, certo? Bloqueia a interação da adrenalina com o seu receptor. E aí eu não tenho a abertura de canais iônicos, eu não tenho a estimulação de segundos mensageiros que vão, posteriormente, aumentar a concentração de cálcio intracelular no coração. Ok? O receptor de membrana, quando entra em contato então com o seu ligante, ó, ativa a proteína G, que por sua vez transmite a mensagem, dependente de cada ligante, agonista ou antagonista, aos sistemas efetores, que geram uma resposta celular. Veja que a proteína G pode ativar ou bloquear canais iônicos, o que é especialmente interessante para reduzir a pressão arterial associada aos batimentos cardíacos, visto que o bloqueio de cada entrada de cálcio no músculo cardíaco
reduz sua força de contração. Então, se entrar menos cálcio, e se o cálcio não for liberado do retículo sarcoplasmático, eu tenho uma menor força de contração, uma redução do débito cardíaco, consequentemente, uma redução da pressão arterial. Não é verdade? E aqui a explicação do que é o retículo sarcoplasmático para vocês também, tá? É uma bolsa de íons cálcio presente no interior da célula. Como funcionam os receptores beta-adrenérgicos? Esses receptores foram descobertos empiricamente. Em 1896, Oliver e Schaefer descobriram que a injeção de extratos da suprarrenal causava aumento da pressão arterial. Então, era meio na experimentação. Hoje daria para a gente fazer com ratos, mas na época eles injetavam nas pessoas mesmo. A epinefrina foi isolada posteriormente dos extratos da suprarrenal. E aí é que ela ganhou esse apelido. A adrenal, que era o nome desse órgão na época, a suprarrenal se chamava adrenal, e ela foi apelidada de adrenalina. A adrenalina barra epinefrina, por sua vez, causa vasoconstrição. É um efeito predominante que, juntamente com suas ações do coração, aumenta a pressão arterial. Ou vasodilatação, dependendo dos receptores celulares estimulados. Então, alguns vasos do seu corpo, se você estiver nessa situação de luta ou fuga, sob efeito da adrenalina, irão contrair. Outros vasos irão relaxar. Para quê? Os vasos que contraem fazem isso para auxiliar no aumento da pressão arterial. E os que relaxam fazem isso para que o sangue possa chegar até os órgãos, irrigar os nossos órgãos, nos preparar para a luta, entregar oxigênio e glicose para que esses órgãos possam funcionar. Aqui, alguns exemplos na indústria dos filmes, né, do efeito da adrenalina, para você também não se esquecer mais disso. Temos aí um filme de 1994, o Pulp Fiction, em que foi escrito e dirigido pelo Quentin Tarantino, em que o Vincent Vega, que é o ator interpretado pelo John Travolta, enterra uma injeção de adrenalina no peito de Mia Wallace, vivida por Uma Thurman. Então, nesse ocorrido aqui dentro do filme, ela teve uma overdose, o coração parou de bater, e aí o John Travolta está aqui com uma injeção de adrenalina direto para ser inserida diretamente no coração. E o coração dela volta a bater e tudo termina bem no final. E temos também esses outros filmes aqui de ação, né, em cujo nome é mesmo a adrenalina. No coração, a epinefrina causa um estímulo da contratilidade, aumenta os batimentos. Nos vasos da musculatura lisa, a vasodilatação. Esses efeitos são tudo que você precisa numa situação de luta ou fuga, que é o que acontece toda hora nesse filme aqui. Então a musculatura lisa relaxa para que você consiga respirar melhor, o volume interno do pulmão aumenta, a musculatura cardíaca contrai e aumentam-se os batimentos, e alguma musculatura, alguns vasos contraem também para aumentar a pressão arterial, ok? E esses são os receptores que nós temos, os tipos de receptores e a função desses receptores ser estimulados nos órgãos. Então, calma, vamos dar uma olhada na tabela aqui passo a passo. Vamos falar do músculo liso, que nem a gente tinha falado do músculo liso pulmonar, né? Existe músculo liso também nos vasos sanguíneos. Então, nas paredes dos vasos, existe uma musculatura lisa, que pode contrair ou relaxar. Se eu estimular o receptor alfa-1 da musculatura lisa dos vasos sanguíneos, ocorre a constrição do vaso.
Se eu estimular o receptor alfa-2 dos vasos sanguíneos, em alguns vasos vai ocorrer constrição, em outros vasos vai ocorrer dilatação. Se eu estimular o receptor beta-2 do músculo liso presente nos vasos sanguíneos, ocorre dilatação. Então, qual que é o medicamento que foi realizado? Se pensou no efeito de um medicamento, né, que aumentasse, que dilatasse a musculatura lisa, pensou-se em bloqueio dos receptores alfa. Porque se eu estimulo o alfa-1 causa constrição, agora eu bloqueio então o alfa-1. Bloqueando o alfa-1, eu terei uma vasodilatação. Então é por isso que alguns medicamentos que são bloqueadores alfa-adrenérgicos promovem a vasodilatação. Brônquios agora. Se eu estimulo alfa-1, eu promovo a constrição na musculatura lisa dos brônquios. Se eu estimulo beta-2, eu promovo a dilatação da musculatura lisa dos brônquios. Esse era o Berotec, um estimulante beta-adrenérgico pulmonar. Aqui pela tabela você tem a resposta do porquê que o Berotec causava taquicardia. Porque ele era um estimulante beta-2. Só que aí quando ele chegava lá no coração, coração, frequência cardíaca, se eu estimulo beta-2 no coração, eu aumento a frequência cardíaca. Descendo aqui na tabela. Beta-2, lá do brônquio. No coração, o estímulo beta-2, que é o que eu estava fazendo para dilatar a musculatura lisa dos brônquios, aumenta a frequência cardíaca e a força de contração cardíaca. É por isso que o Berotec causava as taquicardias. E é por isso que ele foi substituído, por não ser seletivo. Ok? O exemplo que eu dei para vocês do propranolol, que é um bloqueador beta. Então, se o estímulo beta aumenta a frequência cardíaca e força de contração, agora eu vou usar um bloqueador beta. Mas aí eu vou lá e bloqueio beta no pulmão, porque o propranolol não é seletivo. Então, doses que são maiores do que a dose terapêutica vão bloquear beta-2 dos brônquios, da musculatura lisa dos brônquios, que era o responsável pela dilatação. Se bloqueado, pode ocorrer a constrição da musculatura lisa dos brônquios. É por isso que o propranolol, em doses elevadas, pode causar essa falta de ar. Foi? Deu para entender? Então, essa tabela resume os efeitos de cada um desses, do estímulo desses receptores adrenérgicos. E aí, é por conta desses estímulos que esses fármacos se tornaram alvos da terapia. A gente comentou que o principal obstáculo da farmacologia é encontrar um alvo. Por que nós temos medicamentos extremamente eficientes? Nós não temos medicamentos extremamente eficientes contra o câncer. Porque o câncer é uma célula nossa. Então, qualquer coisa que seja agressiva contra a célula cancerígena será agressiva contra as nossas células também. Isso é diferente, por exemplo, dos antimicrobianos. A célula bacteriana é muito diferente da nossa célula. A célula bacteriana ela nem tem núcleo, é um procarioto, enquanto nossas células são eucarióticas, têm núcleo. Então, por exemplo, o ribossomo da bactéria, ribossomo é a organela responsável pela síntese proteica. O ribossomo da organela é diferente do nosso. Então, pode-se utilizar, por exemplo, a azitromicina, que é tóxica só para o ribossomo bacteriano. Não é tóxica para o nosso ribossomo.
da nossa célula eucariótica. Entenderam? Aqui estão os alvos dos medicamentos, então. E aí, do lado, o resumão para vocês. Ó. Alfa, musculatura lisa dos vasos sanguíneos. Se estimulado, constrição. Então, o bloqueio dos receptores alfa causa vasodilatação. Brônquios, músculo liso dos brônquios. O beta-2, dilatação. Berotec é um estimulante pulmonar, beta-pulmonar, que ele produzia essa dilatação. Coração. A estimulação dos receptores beta provoca o aumento da frequência cardíaca e aumento da força de contração do coração, aumento da pressão arterial. O bloqueio desses receptores, por sua vez, causará efeitos inversos, diminuição da frequência cardíaca e da força de contração, reduzindo a pressão arterial. E, principalmente, impedindo a hipertrofia da musculatura esquelética, cardíaca, no longo prazo. Preservando o coração a longo prazo, ok? Esse é o principal motivo de usar esses fármacos, além, é claro, de uma ligeira queda na pressão arterial provocada por eles. Os receptores beta-1 aumentam contrações cardíacas e os beta-2 são responsáveis pelo relaxamento da musculatura lisa em vários órgãos. Então, o que seria interessante? Se eu quiser um medicamento para o pulmão, eu faço um medicamento que seja específico para estimular beta-2 e não interaja com beta-1 que está lá no coração, que não tem nada a ver com isso. Se eu quiser fazer um medicamento, então, para hipertensão, o ideal é que eu fizesse um medicamento específico para bloquear beta-1 e não interagisse com beta-2, porque beta-2 está lá no pulmão e ele não tem nada a ver com isso. Entenderam? Por que existe essa diferença? É o mesmo receptor promovendo efeitos diferentes. Pois, quando estimulados, esses receptores beta-1 e beta-2 permitem ou impedem a liberação de cálcio no meio intracelular, respectivamente. Isso acontece por quê? Porque eles ativam ou não a proteína G, e a proteína G vai dar uma segunda resposta interior na célula. Beleza? Então a proteína G dá essa versatilidade para o mesmo receptor beta. Em geral, estes últimos efeitos são úteis em terapêutica, enquanto os primeiros são mais frequentemente prejudiciais. Em consequência, foram realizados esforços consideráveis para desenvolver agonistas beta-2 seletivos, então estimulante beta-2 seletivos para ser utilizado no pulmão, capazes de relaxar a musculatura lisa, sem afetar o coração. E antagonistas beta-1 seletivos que pudessem exercer um efeito bloqueador útil sobre o coração, sem ao mesmo tempo bloquear os receptores beta-2 pulmonares. Então já existem fármacos assim. A maioria da população não está tomando esses medicamentos, eles são um pouquinho mais caros. Eles não são comercializados pela farmácia popular, né? Mas, se eu fosse utilizar um desses medicamentos para hipertensão, eu ia querer os que são mais seletivos, é óbvio, para evitar interações com órgãos que não precisam participar do efeito farmacológico, né? Mais uma vez, resumido o processo no desenho. Receptores beta. Se eu tenho estímulo beta-1, eu interajo no coração, aumento a frequência cardíaca e aumento a contratilidade. Se eu tenho estímulo beta-2, eu tenho vasodilatação das artérias, broncodilatação nos brônquios, como o próprio nome já diz, e a gliconeogênese no fígado, inclusive. Então, para que esse fármaco seja antihipertensivo, eu preciso bloquear beta-1. E para que o fármaco seja
interessante para asma, eu preciso estimular beta 2. É a história que eu contei para vocês ali atrás, durante a aula. Ok? Beta-bloqueadores não seletivos. É o caso aí do propranolol, o exemplo do caso clínico que eu vou cobrar na prova de vocês. Assim como o propranolol, nadolol, pembutolol, pindolol e timolol. Antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos bloqueiam tanto os receptores beta 1 quanto beta 2 com igual afinidade. Então ele vai bloquear o do coração e o do pulmão também, né? Por isso que são chamados de antagonistas beta-adrenérgicos não seletivos. Então, falar que o fármaco é bloqueador beta é a mesma coisa que dizer que ele é um antagonista beta, ok? A distinção entre receptores beta 1 e beta 2 adrenérgicos é importante, pois os receptores beta 1 são encontrados principalmente no coração. Por outro lado, os beta 2 são responsáveis pelo relaxamento da musculatura lisa em vários órgãos. Então é um fármaco muito utilizado, o propranolol. A gente viu lá naquele esquema inicial, ele está entre os bem utilizados aqui, ó, propranolol. 4,1% de todos os entrevistados nesse trabalho faziam uso do propranolol. E ele é um antagonista beta não seletivo. Traz algum risco? Sim. Pode prejudicar a respiração. E esse é o caso clínico. Paciente hipertenso chegou ao hospital com dificuldade de respirar, cansaço, dores musculares. O paciente disse que ficou muito nervoso com a atual pandemia de coronavírus, sentiu sua pressão arterial aumentar e colocou um comprimido de propranolol embaixo da língua. Diante do seu conhecimento de farmacocinética, a forma de administração sublingual do medicamento fará com que ele seja muito ou pouco absorvido. Você já sabe, já estudou isso aí. De acordo com seus conhecimentos em farmacologia, diante do bloqueio beta não seletivo provocado por esse medicamento, o que pode ter levado o paciente a esse quadro clínico? Qual será a alternativa mais rápida, barata e eficiente para tratar os sintomas? Então, o que pode ter levado o paciente a esse quadro clínico? Tem a ver com o mecanismo de ação do fármaco, a farmacodinâmica. Então, se eu perguntar para você algo que remeta a isso, onde que você vai procurar essa informação? Você vai vir aqui, ó, Bulário, Anvisa, vai acessar o bulário eletrônico da Anvisa e buscar aqui o propranolol. Consultar. Vai pegar a bula do profissional. Qual que é o mecanismo de ação do propranolol? Na bula, você pode dar um Ctrl F, que aí ele vai encontrar alguma palavra que você escrever ali. Você escreve farmacodinâmica. Propriedades farmacodinâmicas. Já chegou, tá vendo? Propranolol é um antagonista competitivo dos receptores adrenérgicos beta 1 e beta 2. Não possui atividade agonista no receptor beta-adrenérgico, mas possui atividade estabilizadora de membrana em concentrações que excedem 1 a 3 mg por litro. Olha, beta 1 e beta 2. Contraindicações. A informação que a gente quer é essa aqui, ó. Porque se o paciente está com dificuldade de respirar, ele pode estar sofrendo um broncoespasmo. O broncoespasmo pode normalmente ser revertido com broncodilatadores agonistas beta 2. É a resposta da pergunta aqui, ó. Qual será a alternativa mais rápida, barata e eficiente para tratar esses sintomas? Então esse paciente está com um bloqueio beta 2. Por isso que ele está sentindo falta de ar.
que a gente faz para tratar isso? O broncoespasmo pode normalmente ser revertido com broncodilatadores agonistas beta 2, por exemplo, salbutamol, que é mais específico para beta 2. Ok? Então, busque a bula do profissional. É lá que você vai aprimorar os seus conhecimentos de farmacologia, memorizar essas questões. Sempre que você precisar descobrir o mecanismo de ação de um fármaco para orientar um paciente, orientar um familiar, um amigo seu. Ok? Seguindo, beta-bloqueadores seletivos. O propranolol e aqueles outros não são seletivos. Esse é. Mas será que ser seletivo elimina o risco do broncoespasmo? Não. Vamos em frente. Atenolol, metoprolol, nebivolol. Por serem mais seletivos, podem ser administrados uma vez por dia. Excelente, porque aumenta a adesão ao tratamento. Se o paciente tiver que tomar 2 vezes, ele pode esquecer. São 2 chances para ele esquecer. Aqui é uma chance só. A conveniência da ingestão uma vez ao dia tem levado ao seu uso generalizado em pacientes sem doença pulmonar. Esperava-se que o uso de fármacos seletivos beta-1 reduzisse o risco de broncoespasmo, mas sua seletividade é insuficiente para atingir este objetivo na prática clínica. Então, mesmo sendo seletivo, ainda pode existir o risco do broncoespasmo. Antagonistas dos canais de cálcio, anlodipino. Aqui nós não estamos falando mais do receptor beta-adrenérgico, beta-1 ou beta-2. A gente está falando de um fármaco que se liga lá no canal de cálcio e impede a entrada de cálcio nas células da musculatura esquelética cardíaca. Menos cálcio, menos força de contração, menor débito cardíaco, maior preservação do coração a longo prazo, menos hipertrofia da musculatura esquelética cardíaca. E aqui, o anlodipino, que já não se fabrica mais, foi substituído aí pelo nifedipino, ele impede o funcionamento correto dos canais de cálcio. Então ele é um antagonista dos canais de cálcio no miocárdio. Bloqueia a entrada de cálcio. Com menos cálcio, menor a força de contração muscular cardíaca, ocorre, portanto, a diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, a redução da pressão arterial. Não está mencionado aqui, mas também ocorre a preservação da musculatura esquelética cardíaca a longo prazo. Ok? É o principal fator que determina a utilização desses fármacos. Carvedilol é um bloqueador beta não seletivo, bloqueia beta-1 e beta-2, que apresenta adicionalmente uma atividade bloqueadora sobre receptores alfa-1. Então ele não é seletivo para beta, mas ele também tem uma atividade bloqueadora sobre alfa-1. E lá na tabela eu mostrei para vocês o alfa-1. Por que é legal bloquear o alfa-1? Porque o estímulo alfa-1 promove a constrição dos vasos sanguíneos. Se eu bloqueio o alfa-1, eu tenho vasodilatação. Ok? Então o carvedilol é interessante, apesar de não ser seletivo, porque também bloqueia alfa-1. Ao passo que o bloqueio beta reduz a frequência cardíaca, a força de contração e o débito cardíaco, também há bloqueio alfa-1, que permite a vasodilatação. Essa vasodilatação reduz a resistência dos pequenos canais de irrigação que penetram nos músculos e órgãos, contribuindo para a diminuição da pressão arterial. Então, aqueles capilares que estão irrigando músculos e órgãos vão dilatar. Mais sangue vai entrar nos órgãos. Com mais sangue nos órgãos, menos sangue na circulação sistêmica, reduz-se a pressão arterial. Ok? Professor, Pois não? não causaria uma divergência? Por exemplo, bloqueando o alfa-1, ele causa a dilatação. Mas ao bloquear o beta-2,
não causaria vasoconstrição? Vamos dar uma olhada na tabela aqui. Ele bloqueia beta 1 e beta 2, o carvedilol. Aí ele causaria constrição no beta. Só que no coração, o bloqueio beta 2 diminui a frequência cardíaca. A tabela sempre fala para você o que o estímulo faria. Então, o estímulo alfa 1 causaria a constrição. Se eu bloqueio alfa 1, eu vou provocar vasodilatação. Agora, quando ele fala de bloqueio beta 1 e beta 2, é o beta 1 e beta 2 cardíaco, não o beta 1 e beta 2 da musculatura lisa dos vasos sanguíneos. Entendeu? É por isso que o efeito beta é cardíaco e o efeito alfa é nos vasos. Foi essa a sua pergunta? Isso, eu devo ter confundido. Mas confunde mesmo, porque se você olhar aqui, nos vasos sanguíneos tem receptor beta 2. Só que o beta 2 que o carvedilol bloqueia é o beta 2, beta 1 e beta 2, cardíaco e pulmonar. Beleza? Ao passo que o bloqueio beta reduz a frequência, o alfa 1 permite a vasodilatação. Essa vasodilatação reduz a resistência dos pequenos canais. E aí, com o carvedilol existe esse efeito duplo, mas tem coisa melhor ainda no mercado. Nebivolol, bloqueador beta 1 seletivo, que, além disso, causa vasodilatação por indução da produção de óxido nítrico pelo endotélio. As células endoteliais podem produzir esse óxido nítrico, que é um vasodilatador. Esse óxido nítrico, NO, é sintetizado a partir de L-arginina e oxigênio molecular por uma enzima chamada óxido nítrico sintase. O óxido nítrico promove a vasodilatação. O nebivolol apresenta uma grande seletividade para beta 1 cardíaco, preservando quaisquer possíveis estímulos bloqueadores no beta 2 pulmonar. Neste sentido, o nebivolol não tem efeitos nas vias aéreas dos pacientes. Além de causar o relaxamento vascular, por aumentar a síntese de óxido nítrico, ter um efeito, portanto, vasodilatador, inibe a adesão e a agregação plaquetárias. Então ele combate inclusive a trombose e inibe a adesão e a migração de monócitos, consequentemente, pode proteger os vasos contra a aterosclerose. Então, meus amigos, o nebivolol é maravilhoso. Ele que eu tomaria se eu estivesse hipertenso. Vamos só abrir um parênteses aqui para aterosclerose e para trombose. Nas veias, a gente sabe que existe o colesterol ruim. De onde que vem o colesterol ruim? É do torresmo que você come? Não. A gordura que você come vira quilomicrons lá no intestino e esses quilomicrons são direcionados principalmente para o coração, para gerar energia. Já os açúcares que você come em excesso, para onde que esses açúcares vão? Eles vão lá para o fígado. O que acontece depois que você comeu arroz, feijão, macarrão, batata frita e aí de sobremesa comeu um bolo com calda de chocolate cheio de açúcar por cima? Esse açúcar em excesso, aqui no fígado, ele será transformado em gordura para que essa gordura seja armazenada. A única forma que o nosso corpo tem de armazenar energia é armazenar gordura. Então, o açúcar em excesso vira gordura no fígado. E aí ele é jogado para o sangue na forma de uma glicoproteína, que é chamada de VLDL.
VLDL. A VLDL vai então circular no sangue e vai perder essas gordurinhas, os ácidos graxos, as gorduras, para as células que estão em volta. Vai perdendo os ácidos graxos que a compõem, as gorduras que a compõem. Até que, em dado momento, ela se torna isso aqui, ó, LDL, que é o famosíssimo colesterol ruim. Por que ele é ruim? Nos vasos, a LDL, ela é interiorizada por essas células. Ela entra nas células também para ser metabolizada. Só que ela pode ir acumulando aqui embaixo, ó, entre o endotélio e a célula. Porque ela é muito apolar. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. O sangue é polar, porque nele tem muita água. E a LDL está aqui circulando no sangue, só que ela é apolar. Quando ela entra na célula, ela pode acumular aqui. E ela vai acumulando, e ela vai acumulando, uma camada, uma outra camada. Tudo isso embaixo do endotélio. Percebeu que agora tem uma curvinha aqui onde não tinha nada? Nessa artéria? O que pode acontecer? Inclusive nos atletas de finais de semana, né? Acontece muito isso. A pessoa tem um problema desses, um infarto, no meio do jogo. Por quê? Rompe o endotélio, expondo esse acúmulo de LDL. Quando as células do seu sistema imune, que estão aqui circulando na circulação, estão aqui na circulação, né? Veem esse rompimento, elas falam assim, ih, temos um problema aqui. Não pode ficar isso aqui, não. Vamos eliminar esse corpo estranho. Começa uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória chama também as plaquetas. As plaquetas vêm, se unem às células do sistema imune e acaba formando um trombo. O trombo impede a circulação sanguínea. Se for o coraçãozinho que estava sendo irrigado aqui por essa artéria, interrompeu a circulação sanguínea, o que aconteceu? Não irrigou uma parte do coração, infarto agudo do miocárdio. Então o nebivolol, que a gente estava comentando, ele é muito mais interessante que os demais fármacos. Por quê? Porque ele causa o efeito protetor da musculatura esquelética cardíaca, por ser um beta-bloqueador seletivo para o beta-1 cardíaco. Não interage com o beta-2 pulmonar, promove a vasodilatação, impede a agregação plaquetária e pode proteger, então, diminuir, né, inibir a adesão e a migração de monócitos, que são as células do sistema imune. Então, o nebivolol vai te proteger desses 4 problemas ao mesmo tempo, né? Esse é o fármaco que eu tomaria se eu tivesse hipertensão. E vejam um ótimo exemplo do raciocínio clínico que a gente tem que ter ao interpretar as informações relacionadas aos fármacos. Então, nós profissionais da área de saúde, a gente tem que dominar esse amplo espectro, né? Saber o que é o VLDL, saber que ele se torna o LDL, como que isso acontece, ele se distribui, pode acumular nas artérias, qual o mecanismo pelo qual ele causa a inflamação. Então, o problema é a inflamação. Por que você acha que o paciente que tem risco de aterosclerose toma o ácido acetilsalicílico de 100 mg uma vez por dia? É porque ele, nessa concentração, ele impede a agregação plaquetária. Mas o paciente vai falar para você que é para rarear o sangue. Não é verdade? Impedindo a agregação plaquetária, ocorre um efeito protetor contra a trombose, contra também a aterosclerose
né? Então, era isso. Fechamos o que diz respeito à hipertensão, tratamos dos fármacos mais utilizados no combate da hipertensão, tintim por tintim, tudo explicadinho para vocês aí. Agora a gente muda de classe. Não sei para qual classe nós vamos, talvez antidepressivos. Vou verificar aqui. Dúvidas? Professor, Pois não? licença. Minha amiga está querendo entrar, ela falou que não aceitou ela. Eu dou aula para fisioterapia também. Pede para ela entrar de novo. Não, a minha é enfermagem. É. Só que ela não tá, ela falou que não aceitou ela. Vou falar com ela aqui. Eu não achei essa turma de fisioterapia, não, sou. Professor, não tava nem lá. O link não tá no AVA, nem o. O da aula passada eu coloquei? Não. Então, eu não sabia que eu dava aula para fisioterapia nesse horário. Então, na verdade era o Gabriel, né, na N1. Aham. Aí eu mandei mensagem pro professor hoje, perguntei onde estaria o link. Aí ele falou que ele não dava mais aula, que era o senhor. Aqui, Também ó. descobri hoje. Olha, acompanha aqui comigo. A fisioterapia primeiro e segundo períodos A e B. Você é de qual período? Quarto. Porque no primeiro e segundo período tá aqui, ó, bioquímica. Beleza. Mais turmas aqui embaixo. Todos os cursos. Nossa, agora apareceu um monte de coisa. Voltando aqui. Ó, enfermagem, farmácia. Fisioterapia primeiro e segundo. Nutrição primeiro e segundo. E cadê a fisioterapia? Eu entrei em contato com o Vladimir, mas ele ainda não me respondeu. Acho que ele deve estar dando aula também. Com o Gabriel vocês tiveram aula? Sim, tivemos aula com o Gabriel. Na N1. Aí na N2 ele que me disse que seria o senhor. Ele me substituiu. Mas é estranho, ela tinha que aparecer aqui. Pra mim, entendeu? Talvez esteja cadastrada só com ele, não cadastrou pra mim quando eu voltei. Sim, pode ser. Caramba, mano. Assim que o Vladimir me der um retorno, eu mando mensagem pro senhor também. Mas foi isso que aconteceu, ela não veio pra minha grade aqui, por isso que eu não coloquei. Desde lá do início, a farmacologia aqui, na segunda-feira, estava só com a enfermagem. Na quarta-feira, a mesma coisa, quarta-feira de manhã? Será que tem turma da fisioterapia junto? Acho que não. Não, acho que não. Porque matutino só tem enfermagem. Mas me desculpem, mas é porque vocês não aparecem para mim. Eu não sabia que tinha. Que o que aconteceu? Quando o professor Gabriel entrou, certamente eles fizeram uma página para ele também, né? Dessa aqui, com os cursos. E... Sim, provavelmente. Aí o NEAD deve ter esquecido de colocar a fisioterapia. Exatamente, quando eu retornei, mudar de um para o outro. Mas aí eu acho que você conversando com o professor Vladimir, ele entra em contato lá e regulariza a situação. Sim, aí depois que regularizar, o senhor pode postar a aula de semana retrasada e a de hoje, por favor? Posto sim, pode deixar comigo. Eu vou mandar o link para você, os links das aulas, porque eu coloco no YouTube, né? Uhum. Mas aí quando regularizar aqui, eu coloco lá direitinho na página da nota 2. Tá bom, obrigada. De nada. Deixa eu pegar o link aqui no YouTube, mandar para vocês aí, ó. Nenhuma dúvida, meus amigos? Podemos mudar de assunto? Professor, Pois não? o nebivolol ele seria então contraindicado para pessoas hemofílicas? Em pessoas hemofílicas,
a inibição da agregação plaquetária não tem muito sentido, né? Mas eu não sei se seria contraindicado, não, porque simplesmente não teria nenhum efeito. O hemofílico, por si só, ele já está enrolado se tiver alguma hemorragia, né? Interna ou externa. Mas eu não sei se eu acho que não seria contraindicado. Só que já diminuiria o que ele não tem, né? Que é a agregação plaquetária. Aula 5 e aula 6, farmacologia. Essa aqui. Playlist. Vou criar uma playlist aqui. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar por hoje, então, meus amigos? Por mim, podemos, professor. Então, beleza. Uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, professor.